Graça e paz, povo de Deus, é chegado o momento de estarmos compartilhando a palavra de Deus. E eu quero te incentivar a ler, a meditar na palavra do Senhor, a se alimentar da palavra do Senhor. Hoje eu quero compartilhar o trecho da Bíblia que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao 33. Está escrito assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Oremos ao Senhor. Pai amado, obrigado pela tua santa palavra. Nós rogamos, Senhor, que o teu Espírito a conduza a cada coração nesta hora. Dependo inteiramente de ti, Senhor, para transmitir a tua palavra aos corações que se abrem para recebê-la neste momento. Em nome de Jesus, amém. O Senhor Jesus havia operado um milagre, multiplicando os pães e os peixes, dando alimento ao povo, e ele despede os seus discípulos a fim de que eles entrassem no barco e passassem para o outro lado do mar da Galileia, também conhecido como Lago de Tiberíades ou Lago de Genezaré. E então o interessante é que no versículo 22 está escrito que Jesus compeliu os discípulos a embarcarem e passarem adiante de Jesus para o outro lado daquele que era conhecido como o Mar da Galileia, enquanto Jesus despedia as multidões que ali estavam com eles. Os discípulos obedeceram, entraram no barco, e era o cair da tarde, e Jesus subiu o monte para orar sozinho. Hoje,
nós servimos ao Senhor cerca de 2.000 anos após o que temos lido aqui no Evangelho de Mateus. E o Senhor, Ele é aquele que nos dá a ordem, Ele nos compele a atravessarmos o mar. Quando Jesus Ele nos compele a atravessarmos o mar, nós devemos crer que se Ele mandou, Ele está conosco. E mesmo o vento sendo contrário, nós vamos chegar do outro lado. Nós estamos vivendo um tempo de pandemia por coronavírus. O vento tem sido contrário, mas quem nos compeliu foi Jesus. Eu quero, meu irmão, minha irmã, estimular a sua fé com a palavra de Deus. O Senhor é que te compeliu a servi-lo, a obedecê-lo, a atravessar esse mar. O vento pode estar contrário, mas se ele é aquele que te compeliu, e ele te compeliu, ele é que te deu a ordem, ele é aquele que te escolheu e te designou para que vá e dê fruto. Então, crê que Ele não vai te deixar sozinho no meio do mar com as ondas contrárias. Jesus estava lá orando. Ao cair da tarde, os discípulos entram no barco e seguem no mar da Galileia, rumo ao outro lado. Só que lá no versículo 24 está escrito que quando o barco já estava distante, o vento era contrário e as ondas açoitavam aquele barquinho. Nós estamos vivendo um tempo de tantas notícias ruins, tantas notícias de morte, tantas notícias que parecem que vão cercando de tudo quanto é lado, é só notícia ruim, notícia ruim, notícia ruim, notícia ruim. O vento contrário, o mar açoitando. Mas creia em Jesus, Ele não te deixará sozinho em meio a um mar de más notícias. É por isso que nós precisamos ler e meditar na palavra de Deus, praticar a palavra de Deus, a boa nova, a boa notícia, a palavra de Jesus, aquele que nos trouxe salvação. E aí, no versículo 25 está escrito que na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com os seus discípulos andando por sobre o mar, na quarta vigília da noite. A quarta vigília da noite é o horário compreendido entre 3 da madrugada e 6 da manhã. Agora pense bem, quando Jesus despediu os seus discípulos para que eles entrassem no barco e atravessassem para o outro lado do mar, ainda era o cair da tarde. E entre 3 e 6 da manhã, os discípulos ainda estavam ali lutando contra o vento contrário. Imagine se você fosse fazer uma travessia do Rio para Niterói e demorasse esse tempo todo você ali no seu barquinho e as ondas contrárias, era semelhante a isso.
Mar da Galileia, que na realidade é um lago, não é tão grande assim. Então, olha que situação na qual eles se encontravam. Eles não esperavam aquela situação, aquela adversidade. Quem de nós poderia esperar essa situação em que não apenas o nosso país, mas o mundo inteiro está apreensivo em função de uma pandemia? Jesus, ele desceu do monte da oração e foi ao encontro dos discípulos andando por sobre as águas. Quando os discípulos perceberam, viram um vulto, alguém andando por sobre as águas, naquele horário ainda o sol não tinha raiado, entre 3 e 6 da madrugada, eles perceberam alguém andando sobre as águas para ultrapassá-los. Eles ficaram desesperados. A palavra fala que eles ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E foram tomados de medo, gritaram. Há situações que podem causar medo. Mas Jesus, ele imediatamente disse aos discípulos: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Essa palavra ainda vale e valerá para sempre. Em meio ao contexto no qual o mundo se encontra hoje, a palavra de Jesus é: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Você que está aí sozinho, sozinha em sua casa e fica pensando: Senhor, e agora o que será de mim? Tende bom ânimo. É Jesus que vai ao teu encontro. Não temas, não temas, Ele está contigo. E eu quero dizer o seguinte: quando nós agimos com fé e prudência, e Jesus que nos impeliu, que nos nomeou, que nos designou, que deu a ordem, que deu o direcionamento, nós podemos ter paz no nosso coração, que quando a onda bate forte, quando o vento sopra contrário, Jesus vem em nosso favor. Ele vai ao seu favor. Creia nisso, anima o seu coração, alegra o seu coração em Jesus. E aí, quando Pedro ouviu o mestre falar: tende bom ânimo, sou eu, não temais, aí Pedro falou: olha, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Esse se és tu denota dúvida. Então Pedro, ele não creu que era Jesus que estava com ele em meio àquela adversidade. Ele teve dúvida e ele falou: se és tu, se és tu. Aí Jesus falou: vem. Então o Pedro da dúvida ouviu agora Jesus falar: vem. E não é que Pedro desceu do barco e andou sobre as águas e foi ter com Jesus? Gente, se nós falamos que Pedro teve dúvida, e realmente teve, nós também não podemos esquecer que ele teve coragem.
ele desceu do barco e pisou ali sobre as águas e começou a andar sobre as águas. É interessante, né? Ele teve coragem. E aí foi. Tenha coragem. Tenha coragem. É Jesus que fala com a gente, que nos fortalece. E aí, lá ia Pedro, andando sobre as águas, mas ele começou a reparar na força do vento, e aí teve medo. E em meio ao medo, quem andava por sobre as águas passou a submergir, a afundar. Agora ele, desesperado, grita: salva-me, Senhor! Olha o desespero, bateu o desespero. Salva-me, Senhor! E Jesus prontamente estendeu a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Se és tu, será que ele vem mesmo em nosso socorro? Pedro pensou. É claro que Jesus vem em nosso socorro, meu irmão, minha irmã. É claro que Jesus te socorre, é claro que Jesus te guarda, te protege do vento contrário e da força das ondas. Anima o teu coração e creia. Aí então, ambos, Jesus e Pedro, entraram no barco. O vento cessou, fez-se bonança. E aí os demais discípulos que estavam no barco, adoraram o Senhor Jesus e disseram: verdadeiramente és Filho de Deus. Observe só como dentro do ser humano existe um conflito de emoções, um choque de emoções. Medo, dúvida, coragem, desespero, porque quando eles perceberam que alguém estava ultrapassando o barco deles, andando sobre as águas, eles ficaram com medo, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar: é um fantasma, medo. Quando Jesus disse: não temais, tem de bom ânimo, sou eu, aí Pedro falou: se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Dúvida. E quando Jesus disse: vem, Pedro desceu do barco e andou sobre as águas. Coragem, desceu do barco e pisou ali e andou sobre as águas. Mas as circunstâncias do vento contrário, das ondas batendo, fizeram com que Pedro tivesse medo mais uma vez. E do medo passou ao desespero, porque ele estava afundando. Senhor, salva-me! Desespero. Não temais. Tende bom ânimo. É o Senhor Jesus que toma a frente para te proteger. Creia nisso. E aí, assim como Jesus e Pedro entraram no barco, Jesus entra nesse barco. Jesus entra nessa situação na sua vida. E aí o vento contrário cessa, em nome de Jesus. Cessa, em nome de Jesus. E diante do livramento que o Senhor está te dando, você vai adorar ao Senhor, dizendo verdadeiramente: Jesus, tu és o Filho de Deus e está comigo. E mesmo quando em meio ao mar agitado, ao vento contrário, eu não te via aqui comigo,
o Senhor estava intercedendo por mim. Lembra? Jesus, ele mandou os discípulos irem na frente, ele compeliu os discípulos a entrarem no barco, enquanto Jesus despedia as multidões e depois, na sequência, subia ao monte para orar ao cair da tarde. Jesus é o nosso intercessor. Ele é o nosso sumo sacerdote, intercedendo no alto monte da glória do céu, na presença do Pai, em meu favor, em seu favor. Então, você que pensa, eu estou sozinho no meio dessa situação que me amedronta, Jesus está intercedendo por você. E no momento certo, Ele toma a frente e te dá escape, te dá livramento. Glorifique ao Senhor. Verdadeiramente, Jesus é o Filho de Deus que nos salvou e que nos guarda. Nós vamos orar nesse momento. E eu quero orar por você que está com o seu coração temeroso em meio a uma suspeita de um teste positivo para coronavírus. Será que eu estou com esse vírus? Olha, em nome de Jesus, seja protegido, porque o Senhor toma a frente. Creia, tenha bom ânimo, ergue a cabeça, levanta a cabeça, se anima e creia que em meio ao vento contrário, ao mar agitado, Jesus, Ele toma a frente e te livra, te abençoa. Quero também orar por você, que sabe que chegou a hora de voltar para o caminho do Senhor, de se firmar na rocha que é Cristo, mas não está encontrando forças. O Senhor te fortalece hoje, agora. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Oremos ao Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, recebe a nossa gratidão pela Tua palavra e toma a frente, através da pessoa bendita do Teu Filho Jesus. Toma, Senhor, a frente dessa situação que causa medo e até mesmo desespero, pavor, Senhor, aos Teus filhos, Senhor. Tem misericórdia. Ó Senhor amado, que esse vento contrário cesse, que essa pandemia cesse. Ó Senhor amado, nós não queremos estar debaixo de más notícias, mas nós estamos debaixo das boas novas do Evangelho. Boas novas, Jesus intercede por nós, Jesus toma frente e nos protege. Ó Senhor, que essa palavra, ó Pai amado, esteja gerando fé, ânimo, cura na vida de meus irmãos e irmãs. Senhor, aquele que recebeu uma má notícia, um resultado de exame adverso, ó meu Deus querido, a Tua santa palavra está acima de todo e qualquer resultado de exame adverso. Pelo poder da Tua palavra, ó Senhor, leva a cura ao Teu povo, Senhor, leva ânimo ao Teu povo, leva defesa espiritual e também orgânica ao Teu povo, Senhor. Guarda, livra de todo o mal. Ó Pai amado, aquela vida que recebeu a Tua palavra nesta manhã, em nome de Jesus,
e se rende a Ti, e se entrega a Ti, volta-se para Ti. Senhor, abraça, guarda, Senhor, de todo mal, e fortalece no Espírito, Senhor, para caminhar contigo, para viver a alegria da salvação, e não o medo ou o pavor de um barco à deriva. Assim seja, Senhor, para a Tua glória e para a bênção nos corações daqueles Teus filhos e filhas que Te ouvem através da Tua palavra e que, pela fé, abraçam ao Senhor Jesus, clamam ao Senhor Jesus em meio à adversidade: socorre-me, Senhor. Oh, Pai amado, eu sei que o Teu Filho Jesus estende a mão e segura na mão de quem clama por socorro. Segura, Senhor, e levanta, oh Pai amado, e faz cessar a tempestade pelo poder que há no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Olha, essa palavra é para ficar selada no teu coração, selada. Seja um servo, uma serva prudente. Tome os cuidados necessários nesse tempo de coronavírus, mas não fique debaixo de más notícias, de prognósticos, de tragédias, não. Fique debaixo da palavra de Deus. Fique debaixo da palavra de Deus, que é bênção para a sua vida. E é assim que você se fortalece. É assim que o teu espírito, alma e corpo se fortalecem. Amém? Então, não se esqueça, Jesus está atento a você. Ele intercede diante do Pai por você. E Ele caminha sobre as águas para tomar a frente e te dar livramento. O Senhor te abençoe e te guarde.